A suma desse texto é Paulo respondendo objeções. Romanos 1 e 2, ele vai deixar bem claro a situação. Ele vai fazer um contraste entre judeus e gentios, circuncidados e incircuncisos. Vou repetir. Ele vai fazer um contraste no capítulo 1 e no capítulo 2 entre judeus e gentios, entre circuncidados e incircuncisos. E o resumo, o resultado desse pensamento paulino é que tanto judeus como gentios, tanto circuncidados como incircuncisos, é farinha do mesmo saco. Todos estão condenados diante de Deus. É interessante que Paulo vai tratar aqui o meio, e é muito típico disso, que Paulo é um escritor, que ele escreve explicando, né? E tanto que quando você pega o portanto do capítulo 8, o portanto que não é comum no começo de uma frase, para quem conhece língua portuguesa, se usa mais no final, o portanto do capítulo 8 é o resumo dos 6 capítulos primeiro. O homem em pecado contra Deus, entregue pelo próprio Deus a juízo. Ele vai descrever toda a situação do ser humano que quis pegar a glória de um Deus incorruptível e transformar na glória de um Deus corruptível, de pegar aquilo que é e fazer o que não é. E ele vai dizer ainda no capítulo 1 que esse mesmo homem tem certeza no coração, na mente e pelas coisas criadas. E ele vai dizer, olha, eles não creem em Deus porque eles não querem, porque eles têm certeza. No capítulo 2 ele vai mostrar que é farinha do mesmo saco, que tanto judeus como gentios estão condenados. No 3 aqui ele mostra a expiação. No 4 ele vai falar sobre a unidade, usando duas figuras do judaísmo muito forte, que é Abraão e Davi, mostrando que foram justificados pela fé. No 5 ele mostra a raça caindo em Adão, e ele vai trabalhar esse cair aqui nesse texto, e nós vamos ver já já, e a raça levantando em Cristo. No 6 ele mostra que a graça abundou, superabundou a graça onde abundou o pecado, e ele vai mostrar o conceito de graça que é entendido erroneamente por pessoas que pensam, eu estou na graça, então eu vou pecar. E ele vai dizer que essas pessoas que falam, eu estou na graça, então eu vou pecar, nunca estiveram na graça, porque quem está na graça não gosta de pecar. No capítulo de número 7 ele vai fazer uma analogia dentro de tudo isso, falando da família, mostrando que a família tem que estar alicerçada em Cristo. E no 8 ele vai concluir o pensamento dos 7 capítulos anteriores e vai começar dizendo, portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ser justo, capítulo 3, versículo 21, diz assim, mas agora sem lei, preste atenção no texto que você está lendo, acompanhe comigo, mas agora sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. É interessante que nesse primeiro versículo, Caio, ele usa a palavra lei 2 vezes. Só que a primeira palavra lei significa lei moral, decálogos, 10 mandamentos. E a segunda palavra lei significa toda a Bíblia Sagrada, os 39 primeiros livros. E o que é que Paulo quer falar? Primeiro, o que é ser justo na mente de Deus? A gente precisa fazer a diferenciação, porque o nosso senso de justiça é muito diferente do senso de justiça da Bíblia e daquilo que Deus quer fazer. Por quê? Simples, porque quando nós falamos em ser justos, nós logo assimilamos a nossa justiça com algo meritório, com algo que nós conseguimos com a força do nosso braço ou com o nosso próprio esforço. Só que quando se fala em ser justo, e esse foi um X, um nó na cabeça de muitas pessoas, Lutero falou uma frase muito importante que eu vou dizer: simus justus et pecador, sou simultaneamente justo e pecador. Por quê? Porque ele não conseguia entender esse conceito de justiça de Deus. Mas é interessante quando fala que ser justo, escute, ser justo significa para nós tratar as pessoas de acordo como elas merecem. E por isso que deixa bem claro a situação do homem. Ser justo é tratar as pessoas como ela merece. Então o que nós merecíamos? Eu lhe garanto que essa palavra vai nos quebrar. E se tem alguém soberbo aqui nessa noite, ele vai sair mansinho, seja por que for. Então o que é o conceito de ser justo biblicamente, Davi? Ser justo para nós se Deus é justo, Deus então tem que tratar as pessoas de acordo com as pessoas merecem. É por isso que quando eu pego no Antigo Testamento, e o autor vai falar algo muito lindo, nós vamos trabalhar isso aqui,
que quando se fala de justiça de Deus, do verso 21 ao verso 25, Paulo vai usar a palavra se manifestar. Quando Paulo usa a palavra se manifestar a justiça, ele está dizendo que a justiça já existiu em algum tempo, ou seja, ela não está aparecendo agora, no contexto em que Paulo está vivendo ou no nosso contexto, mas Paulo está dizendo que no Antigo Testamento, ou no Primeiro Testamento, para não ofender os judeus, a justiça de Deus já aparece prefigurada em alguns símbolos, em algumas profecias, em algumas visões, na nuvem, em alguma coisa que Deus quer revelar para o povo. Mas escute só, nós vamos aprender aqui primeiro 3 lições. Primeiro, Deus vai fazer justiça porque Ele é justo. Se Deus é justo, o capítulo 1 e 2 mostra que você é pecador. Se você ler com calma, nós não temos, vamos ler um pedacinho do texto, volte aí para mim no capítulo de número 1, isso. Capítulo de número 1, a partir do versículo de número 28, só para você ter uma noção do que eu estou falando aqui, para a gente entender o que Paulo quer falar. Vamos pegar o contexto. Capítulo 1, verso 28, a epígrafe está escrito da seguinte forma: entregue os gentios a reprováveis sentimentos. Aí ele diz, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes. E foi o texto que o Nicodemos hoje postou, falando do Fábio Porchat, que eu postei aqui no grupo da igreja, e quem viu comigo deu glória a Deus. Verso 29, aí olha só como nós somos: cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Você já pode observar que Paulo vai começar a tratar quem nós somos no capítulo de número 1 e no capítulo de número 2, ele vai colocar, escute, vai dizer, se não é só gentio, judeus, vocês também são da mesma forma, porque presta atenção, os gentios pagãos quiseram se justificar de que forma? Presta atenção para mim, os gentios pagãos criaram seus rituais, sacrificaram pessoas, criaram seu senso de moral, e os judeus tentaram se justificar como? Cumprindo a lei. Resultado, de gentio e de judeu fracassaram. Então Paulo quer deixar bem claro, Ramon, no capítulo 1 e no capítulo 2, a nossa situação. E no capítulo de número 3, ele vai fazer com que nós olhemos para dentro de nós, reconheçamos quem nós somos, e vamos observar qual é o único modo que a justificação e expiação de Deus pode nos alcançar. Segundo ponto, Deus justifica pecadores. Como é que Deus faz isso? Transferindo a culpa para o seu filho. Há um consenso, Deus não justifica pecadores. Quando o hebreu ou o judeu olhava para o antigo sacrifício, para a antiga aliança, e quando o animal era levado diante de um sacerdote, Gleison, esse animal era levado para fazer expiação pelo pecado. E quando o judeu lê o texto de Isaías, capítulo de número 53, e alguém perguntar para ele, como é que um judeu pode ser absolvido diante da ira de Deus? E o judeu vai dizer, é simples, na antiga aliança, quando alguém cometia um pecado, era levado um animal diante de um sacerdote. Aquilo ali, preste atenção como Deus é inteligente, e você vai saber por que nós temos que usar a Bíblia hoje. Aleluia, só fala se você dá glória. Está melhorando. Aí o judeu vai dizer, é simples, porque quando eu pego um animal e ele é morto por causa de mim, é Deus já dando indicação que quem vai fazer expiação pelo teu pecado não é tu, mas é alguém. Só que o próprio texto vai dizer, e o autor aos Hebreus, alguns dizem que é Paulo, mas eu não tenho essa informação consumada, mas alguns vão dizer, a partir do capítulo de número 5 de Hebreus, até o capítulo de número 10, o autor ali conhece expiação como ninguém, há um conhecimento muito apurado de todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento, e ele vai trabalhar, e ele vai deixar uma deixa muito importante, dizendo, olha, sangue de touros, de bodes e de ovelhas, não podem apagar pecados. Tanto que ele vai dizer que esse sacrifício era feito todo dia, porque todo dia alguém pecava e todo dia tinha que expiar o seu pecado. Mas o mesmo autor, prosseguindo, apontando esse sacrifício para a cruz de Cristo, para a expiação perfeita, ele vai dizer, porém morreu um sacerdote. Oh, glória. Segure. Terceiro ponto, essa justiça de Deus é sem méritos. Como assim, pastor? Preste atenção nos pontos, porque na nossa visão nós somos justificados pelos nossos méritos.
Na nossa visão, é por isso que tem muito crente hoje, isso vai explicar, escute só, porque muitas pessoas preferem o legalismo e a religião meritória. Por quê? Pois nós preferimos merecer a receber favores. Quando você fala em dar algo para alguém, a pessoa fala assim: não, eu não quero nada de graça de ninguém. Isso é de nós seres humanos, porque nós fomos acostumados a pensar que nós podemos nos justificar. E nós temos esse senso dentro de nós, e é por isso que a religião meritória, o que é religião meritória? É o homem pensando que pode se salvar, é muito grande, porque tem muitos irmãos nossos na fé, principalmente os arminianos, me perdoem, que pensam que podem se justificar por algo que estão fazendo. E é muito comum nós ouvirmos um jargão famoso dizendo: eu estou lutando pela minha salvação, eu estou pagando o preço, eu estou fazendo a minha parte, porque se Jesus voltar e eu não tiver com a mão cheia, mas será que é isso que Paulo quer fazer aqui? Por quê, irmão? Porque, como eu disse para você no começo da mensagem, pagãos tentaram criar o seu ritual. Lutero tem uma pregação muito famosa chamada Duas Escadas. Quando Lutero trabalha essa pregação, Escadas de Betel, e ele vai dizer que quando na Europa, no tempo de Lutero, em cerca de 1522, dois homens mais famosos do mundo conheciam sobre Deus: Aristóteles e Platão. Todo acadêmico que queria falar sobre Deus, que queria conhecer sobre Deus, que queria pensar sobre Deus, ele tinha que estudar esses dois homens. Por quê? Porque ninguém sabia mais no planeta Terra do que Aristóteles e do que Platão sobre Deus. Só que Lutero vai dar no meio da perna e vai dizer que nenhuma escada até hoje conseguiu levar o homem atrás de Deus. E ele vai diferenciar o cristianismo bíblico de outras religiões. Por quê? Lutero vai trabalhar o seguinte pensamento: todas as outras religiões, elas criam uma escada para que Deus possa salvar elas, mas somente o cristianismo bíblico, Deus cria uma escada e vem até o homem. Aleluia, preste atenção que nós vamos trabalhar isso aqui de forma mais profunda. Então olha só, nós preferimos merecer a receber favores. Essa é a ideia de uma justiça que vem de outro, e não fizemos nada para o nosso conceito de justiça. Por exemplo, quando alguém fala para você assim: olha, você foi justificado e você não moveu uma palha, isso soa estranho para você, porque você entendeu que você é justificado por aquilo que você faz. Quando alguém fala para você assim: olha, você foi justificado porque você congrega no Avivamento na Palavra, ou na Assembleia de Deus do Campo de Belém, ou em algum lugar. Quando alguém diz para você assim: você foi justificado por causa do pastor Samuel Câmara que orou por ti, vai te soar estranho, porque eu e você entendemos que não pode haver justificação pela obra de outro. A justificação tem que ser feita por alguma coisa. Tanto que os judeus tentavam, não sei de que forma, cumprir 613 preceitos para se sentirem salvos diante de Deus. E quando Lutero olha para si quase próximo, estudando Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 17, perto de quebrar com a reforma e com a igreja católica, ele olhou para ele e disse assim: eu não consigo entender. Eu oro, eu cumpro os sacramentos, eu oro de joelho, eu oro no milho, eu vou para o monastério, eu passo horas lendo a Bíblia, mas eu não tenho paz. E Lutero então conseguiu entender assim: como é que eu sou justificado diante de Deus, se eu ponho a minha cabeça para dormir e não tenho paz? Escute, quando ele foi em 1517 expor a carta aos Romanos, e ele começou a fazer isso em setembro de um ano e terminou em novembro de um outro ano na catedral na Alemanha. Quando ele parou diante desse texto aqui, ele disse: Deus, tu és injusto. Porque se tu és um Deus justo, se a tua justiça é verdadeira, se a justiça é um atributo teu, todos nós temos que morrer. Só que Lutero diz que ele foi orar. Aleluia, aprenda isso, você teólogo que está começando a caminhada. Nunca faça a teologia sem oração. Muitos dos nossos jovens têm morrido no nosso meio, porque têm lido muitos autores e até mesmo entrado no campo da filosofia. Isso é perigoso, porque não tem feito teologia com oração. Uma vez um professor meu na academia disse algo que eu guardei comigo até hoje, isso anda comigo. Ele disse: teologia sem Bíblia, sem oração, é cega. E tem que ter cuidado. Justo e pecador, vamos lá. Justificação, ato de Deus. Escute só, você não sente a justificação. Como assim, pastor? Vou ler, depois eu te explico. Você não sente a justificação, é um ato unilateral de Deus. A justificação você não sente.
Quando eu falo que é um ato unilateral, está dizendo que só Deus trabalhou. Você não moveu uma palha, você não moveu um dedo. E quando eu falo que você não sente a justificação, mas você vai sentir os efeitos dela. Como? Como a vida transformada. Porque a justificação anda acompanhada com regeneração. Eu não sei o momento que a justificação aconteceu e qual foi, porque ela acontece no âmbito sobrenatural e no âmbito que não pertence a nós saber. Mas eu consigo ver os efeitos dela na minha vida. Me prova, pastor, provo. Antes da justificação tomava uma cachaça todo final de semana. Agora a cachaça não entra mais. Antes da justificação eu queria ter 5 mulheres, agora tenho uma. Antes da justificação eu comprava e não pagava, agora tenho que pagar. Por quê? Porque a justificação mostra efeitos visíveis na vida de uma pessoa. Se uma pessoa diz que foi justificada e não foi pelo um sangue qualquer, ei, olhe para mim e entenda uma situação. Quando eu falo que você foi justificado, eu não estou dizendo que você foi justificado por um sangue de Buda, de Maomé, de um sacerdote ou de um carneiro. Mas eu falo que essa justificação, porque o próprio Paulo, leia comigo, está na Bíblia, capítulo de número 3, Romanos 3, versículo de número 24 e 25, ele diz: sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Lá vai, 25, a quem Deus propôs no seu sangue. É por isso que um justificado, escute, olhe para mim, ainda tem muita coisa boa aqui. É por isso que um justificado pelo sangue é impossível sair do processo de salvação. Irmão, é ilógico na teologia, e os nossos irmãos que acreditam de uma outra forma soteriologicamente vão dizer: ah, hoje eu estou com Cristo, estou bem, amanhã eu posso sair do centro de Cristo e me perder. Então não foi o sangue de Jesus que foi expiado, porque uma vez que esse sangue foi derramado, ele está dizendo assim, João capítulo 10, versículo 27 e 28, eu conheço as minhas ovelhas, e elas ouvem a minha voz, ninguém as arrebatará da minha mão, elas nunca hão de perecer, e eu lhes darei vida eterna. Por que, pastor? Porque seria ilógico Cristo descer a essa terra, encarnar essa manifestação que Paulo diz, você já entendeu o que é ela, mas seria ilógico Deus dizer assim: vou lá, vou encarnar, vou morrer, derramar um sangue que tem poder suficiente e eficiente. Como assim, pastor? É suficiente para salvar todo o universo, mas só vai ser eficiente na vida dos eleitos. Eu não posso falar que o calvinismo é a Bíblia. Calma, não, você não vai ouvir isso da minha boca aqui. Justo e pecador, olhe para mim. A justificação não significa que Deus te transforma. Ou seja, um justificado não vai parar de pecar. Um justificado vai continuar com práticas pecaminosas, porque o processo final da justificação não acontece agora, mas só acontece no arrebatamento da igreja e na transformação do teu corpo corruptível e corpo incorruptível. Você está me entendendo? Se é verdade, diga amém. Então mesmo justificado, você ainda continua pecador. Ainda somos pecadores, mas pecadores com a justiça de Cristo imputada em cada um de nós. Um pecador justificado, aí vem mais uma vez, vou repetir a frase de Lutero no latim, eu copiei aqui para ficar mais bonitinho. Ele disse assim, ó: simul justo et pecador. Lutero falou, sou simultaneamente justo, ou seja, a imputação da justiça de Cristo já está em mim, mas ainda continuo sendo pecador. E qual é a diferença então de um pecador justificado para um pecador não justificado? Simples, aí eu te explico com o meu pequeno raciocínio, lá vai. É que o pecador justificado, ou melhor, é que o pecador não justificado, o pecado é senhor dele, o pecado fala vai e faz, vai e toma conta, vai e pratica. Mas o pecador justificado, o pecador tem a chave dizendo não posso te dar, porque já há um sangue, aleluia. Você ainda continua pecando, ainda, preste, se o pecado ainda é o teu senhor, biblicamente falando, eu vou te mostrar, eu vou te provar aqui, que fé, para ser justificado, não é essa fé, bora ligar aqui para ligar no céu, Tem muitos irmãos nossos que dizem assim, eu tenho fé, mas na verdade isso é fideísmo. Fideísmo é fé morta. E o que é fé que Paulo fala? Propiciação mediante a fé. Você vai já entender o que é isso. Olhe para mim. Mas agora, capítulo 3, verso 21. Presta atenção que eu ainda estou no verso 1. Capítulo 3, verso 21. Mas agora,
sem lei se manifestou a justiça de Deus. Isso aqui é tremendo. Testemunhada pela lei e pelos. Quando Paulo fala, escute, mas agora, redobre sua atenção para mim. Mas agora, sem a lei, sem lei, lei moral, decálogo. Mas agora, sem a lei, Paulo está se referindo aos 10 mandamentos. Só que ele prossegue dizendo, verso 21, se manifestou a justiça. Quando Paulo usa o texto, mas agora, olhe para cá, ele está falando de um contraste cronológico. Leia o verso 26 do mesmo capítulo. Ele diz assim no 26, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. Você viu? Se manifestou. Quando Paulo fala, olhe para mim, mas agora, todos, mas agora se manifestou. Por que Paulo está falando se manifestou? Quando Paulo diz se manifestou, ele está dizendo que não é algo que está nascendo agora, não é algo novo, mas é que é algo que já existe. E quando ele disse, olha, mas agora que ele está contrastando, olhe para mim, para você entender isso aqui, 3 tempos. Ele está falando do tempo do Antigo Testamento, e o versículo 25 vai explicar no contexto isso, olhe para cá. Ele está falando do tempo dele presente, que ele está vivendo, a igreja primitiva, o Novo Testamento, e está falando do tempo que eu e você estamos lendo esse texto agora. O que Paulo está dizendo em outras palavras, que tanto no Antigo, como no tempo dele, como hoje, Deus sempre salvou pela justificação. Não, você não entendeu, só esse pessoal daqui entendeu. O pessoal daqui não deu glória. Paulo, olhe para mim, Paulo está falando, escute isso. Paulo está contrastando 2 tempos, o antigo, diga o antigo, o que ele vivia, e o presente, mostrando que a maneira de Deus salvar sempre foi a justificação. Como assim, pastor? Aí ele vai usar o texto, Romanos capítulo 3, versículo 25, olhe para mim. Aí Deus pega na sua paciência, tolera todos os pecados anteriormente cometidos, porque pela lógica era, pecou, tinha que morrer, pecou, tinha que morrer. Só que a palavra propiciação aqui significa no grego um calmante. Olhe para mim, e quando ele usa propiciação, Gleison, ele assemelha com o quê? Com o sangue de Cristo. Paulo está dizendo, Deus ia matar, mas ele tomou o sangue. Não, você não pegou. Paulo está dizendo assim, ó, Deus ia matar, pecou, morreu, mas o calmante, o sangue. Por isso que Spurgeon disse assim, ó, quando Deus olha para a terra, ele só vê pecador e iria matar, mas quando ele olha para a terra, ele vê o sangue do filho dele derramado. Segura essa para você dar glória agora, com a mão direita levantada. Ele disse assim, ó, o sangue de Caim clama até hoje vingança, mas o sangue de Jesus clama, Pai, perdoa. Escute, quando eu creio nesse sangue, irmão, estudar isso aqui é tremendo. Olhe para mim, oh glória, eu te garanto que a tua vida como cristão nunca mais vai ser a mesma quando você começa a entender um texto desse. E eu vou te mostrar o porquê. Olhe para mim, justificação velada e oculta. Lá vai, escute isso. No Antigo Testamento teve justificação? Teve, mas como, pastor? Estava através de símbolos, de profecias e de figuras. Como assim? Quando Paulo está falando esse texto, ele está dizendo que no Antigo Testamento a justificação apareceu no sistema sacrificial. Olhe para cá, mas sabe como era? Era como alguém que tivesse sido coberto com um pano bem transparente. A pessoa conseguia ver o rosto da pessoa pelo pano, mas bem pouquinho. Só que agora em Romanos ele diz, só que agora se Não, você não entendeu. Como assim? Olhe para cá. Davi, ele diz, quando ele usa o texto se manifestou, quando ele fala mas agora, Paulo está dizendo, no Antigo Testamento era símbolo, no Antigo Testamento era sonho, no Antigo Testamento, olhe para cá, era profecia, mas agora é encarnado. Talvez você não entendeu, mas deixa eu te explicar. Paulo está dizendo que eu e você comemos o melhor de tudo. Porque o Antigo Testamento pegou só a entrada, o Novo Testamento comeu, mas nós pegamos a sobremesa.
nós conseguimos olhar para a revelação bíblica e entender o que os patriarcas não entenderam, o que os profetas não entenderam. Olhe para mim, por favor, redobre sua atenção. E quando Filipe ele abre a boca e diz assim, mas agora se manifestou pela lei e pelos profetas, Paulo está dizendo para os judeus, a própria Bíblia de vocês já diz isso, desde o Gênesis a Malaquias. É só vocês olharem. Mas para vocês, povo do Novo Testamento, para vocês, igreja contemporânea, ele tem o melhor. Ele tem a manifestação do Cristo encarnado. Ainda tem mais. Olhe para mim. Mas agora significa, repita comigo assim, mas agora significa encarnação. Escute isso. Justiça de Deus se revelou em nós. E nós temos privilégio de viver num tempo chamado agora. Olhe para o seu irmão aí, por favor, de longe, se ele estiver longe mesmo. Olhe e diga para ele, nós vivemos num tempo chamado agora. Como assim, pastor? O que é o agora? O agora é, como eu te falei, Paulo está dizendo, olha, Deus sempre salvou pela justificação. Paulo está dizendo, Deus sempre salvou pelo mérito dele. Homem nenhum nunca se salvou, homem nenhum nunca se justificou. E ele está ensinando, e num período da história da humanidade, desde o antigo até agora onde eu vivo, os homens vêm olhando e entendendo a justificação. Aí ele começa, mas agora. É como se Deus estivesse falando para nós, eu puxo o véu, para vocês entenderem. Irmão, olha como isso é tremendo. Vamos lá, eu preciso terminar essa mensagem aqui. Já expliquei essa parte da lei. Como funciona a justiça de Deus? 3:22. Vamos para o segundo versículo. Faltam 15 minutos. Se o Senhor para esse relógio agora, em nome de Jesus. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Quando ele fala porque não há distinção, e ele fala que a justificação é para todos, porque é o começo da mensagem, judeus e gentios, farinha do mesmo saco. Lá vai. Como funciona a justiça de Deus? Paulo fala da justiça mediante a fé. Escute isso agora, que isso aqui é muito importante. Por favor, redobre sua atenção para mim. Só que fé aqui nesse contexto não é um pensamento positivo disso, você dizer assim, eu vou orar e vai dar certo. Ou você fechar o olho e dizer assim, eu creio e vou pular e vai dar certo. Você sabe o que é fé aqui? Paulo está dizendo, olha o verso, leia de novo o verso 22 para você entender. Justiça de Deus mediante a fé em... Paulo está dizendo que fé aqui é você entender o que é Cristo, o que é cruz e o que é justificação. Segura. Paulo está dizendo para você crente, que não gosta de Bíblia, que se tu não entendeu o que é o Calvário, que se tu não entendeu o que é cruz, que se tu não entendeu o que isso significa para a tua caminhada, Paulo está dizendo, tu não tem fé. E a fé que salva não é essa que tu fala, vou ligar. Isso católico tem, isso macumbeiro tem, isso bruxo tem. A fé que salva é a fé que você entende o que foi encarnação, o que foi ele vir aqui, o que foi ele vir me justificar, o que é que a cruz simboliza. Paulo está dizendo que a fé que te salva, a fé é o entendimento claro de quem é Jesus e do que ele conquistou na cruz. É por isso que uma pessoa, olhe para mim, como se encaixa todinho. É por isso que quando uma pessoa entende isso aqui na sua veracidade, ela não tem medo de confiar em Cristo. Ela não oscila na fé. Ela não é inconstante na fé. Porque agora quando a fé dela é do liga, é do ver no escuro, é do dizer vai dar certo, é da posição positiva, ela vai cair. Agora quando a pessoa entendeu, por isso Paulo está dizendo, justiça de Deus, irmão, por que fé? Olhe para mim, Paulo está dizendo, se vocês tentarem, não conseguem. O texto nos humilha, tanto que lá no verso de número 28, leia, por favor. Olha o que ele diz:
Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Aí no versículo de número 27, volte, ele diz, onde pois está a jactância? Paulo está perguntando, cadê a soberba? Cadê o macho que bata no peito e diga, eu me justifiquei? Paulo está dizendo, nem judeu, nem Abraão, nem Moisés, nem ninguém. Olhe para mim, quando ele fala, Bruno, fé, ele está dizendo, é algo que foge das forças de vocês. Oh, aleluia. Ricardo, olha como nós entendemos fé errado. Olha o brasileiro, olha o conceito de fé do pentecostal. Lá vai, pentecostal do monte. Não, estou precisando de um emprego, tenho fé que eu... Beleza, o emprego para salvação, essa fé não serve. Salvação para ser salvo, levante a sua mão, eu estou pregando Bíblia. É você crer num Calvário, é você crer no que significa o Calvário, é você entender o que é o Calvário, é você entender. Vamos lá, olha isso, repita comigo assim: fé e compreensão. Você pode fazer mais bonito, diga fé e compreensão. Escute, essas duas coisas andam juntas. Você só consegue ter fé em algo que você compreende. Você não entendeu. Aleluia. Você só consegue ter fé em algo que você já compreendeu. Porque muitos não têm fé em Jesus. Porque o Fábio Pochá vai para a rede social falar besteira, porque ele não compreende o que é o Calvário, ele não compreende o que é eleição, ele não compreende o que é chamado, ele não compreende o que é regeneração, ele não compreende o que é justificação, ele não compreende o que é santificação, ele não compreende o que é perseverança dos santos, ele não compreende o que é glorificação, ele não sabe o que é arrebatamento. Então não dá para ter fé em algo que eu não compreendo. Ir para a rede social e mangar do meu Cristo, vestir ele de homossexual e sair falando dele. Difícil é o porque é difícil é o homem pegar um texto bíblico e a escama como de Paulo cair do olho dele. Porque é difícil, pastor, porque só o Espírito pode fazer isso. É por isso que justificação nos humilha. Levante a sua mão em nome de Jesus. Como eu amo ser pentecostal, quando a gente sente esse fogo é algo tremendo. Aleluia, levante a sua mão, deixa eu profetizar, pode chorar. É por isso que a justificação nos humilha. É Deus dizendo, por mais intelectual que você seja, por mais capacitado que você seja, por mais que você fale várias línguas, leia os originais, só consegue compreender quem eu abro os olhos. É por isso que não é, por isso que ele diz, levante a mão. É por isso que lá em Romanos 9, Caio, ele diz assim, não depende de quem quer, nem de quem corre atrás, mas é só de quem Deus usa da sua misericórdia. Se fosse você, estava dando glória a Deus, aleluia, porque Deus abriu os nossos olhos. Falar de justificação mexe com a nossa alma. Olhe para mim. Falar de justificação, ou melhor, compreender o que é justificação faz eu largar práticas erradas. Vou repetir. Entender o que é justificação me faz deixar pecados de estimação. Fé e compreensão andam juntas. Por isso muitas pessoas não depositam sua fé em Cristo, pois não conhecem quem é Cristo e não entendem quem é Cristo.
Por isso que Paulo, é só Romanos hoje, por isso que Romanos 12, verso 1, ele diz assim, ó, que o vosso culto seja um culto racional. Que igreja triste nós vivemos hoje, que o cantor está aqui em cima na tribuna cantando heresia, ele está chorando com a heresia do cantor. Que igreja triste é essa que nós vivemos, que o homem está aqui em cima pregando função positiva, teologia da prosperidade, positivismo, e o crente está embaixo chorando. Sabe o que é isso? Tem fé em coisa morta. O Cristo que ele crê não é o da Bíblia. Me prova, pastor, olha a vida dele. O próprio Cristo falou que a árvore vai ser conhecida pelos frutos. Quando você vê crente, que se diz fiel, que se diz obediente, que se diz remanescente, viver em prova atrás, não diga que Cristo não prove, que ele prova. É só você ler o livro de Jó e está lá, mostrando que Jó era um homem reto, justo e foi provado. Agora, viver em prova, terminou uma prova é outra, terminou uma prova, meu irmão, alguma coisa errada tem. Ou o sangue não passou direito no umbral da porta, ó, desceu aqui agora essa. Ou o sangue não foi, ai Jesus, ou o sangue não foi passado no umbral da porta direito, ou tem alguma coisa errada. Crente que só vive em miséria, crente que só vive em maltrapilho, crente que não cresce em nenhuma área da sua vida. Falo sem medo de errar, e se quiser sair da igreja, saia, porque eu tenho que falar a verdade. Você não vive o evangelho bíblico. Agora escute isso, fica mais lindo ainda. Por isso a Bíblia, olha, escute isso e guarde na tábua do seu coração que eu vou falar agora. Só se você dá glória. Oh glória. Se Deus não quisesse que você vivesse, meu Deus do céu, não, só se você dá glória. Se Deus não quisesse que você vivesse o evangelho com compreensão, Ele ainda se revelava para você através de sonho, de anjo. Não, você não pegou. Mas Deus quer que você viva tanto uma fé compreensiva que Ele deixou isso aqui, ó. Dizendo, olhe para cá, aqui tem tudo. Como eu quero que tu ande, o que eu quero que tu faça, como tu se comporte, o que tu viva, o que tu fale, do jeito que tu se porte, como tu deve viver. Olhe para cá. Sabe por que nós temos uma Bíblia? Porque o processo de salvação é fé compreensiva. Deus te deixou um livro para te não ter fé guiada por revelação de irmã do monte, por anjo, por misticismo. Olhe para mim, está uma vida na igreja, ensinada. A irmã vai para o mato orar meio-dia. O que a irmã tem de meia hora de misticismo no mato, conta para ela de manhã. Ela pega toda a vida dela e joga no lixo e diz: deixa eu crer nessa profecia do inferno aqui. Deus está dizendo: olha para a palavra que tu tem vida eterna. Aqui é a maior revelação de todas. Todas as revelações estão na Bíblia. Se aparecer anjo com outro evangelho, que ele seja anátema. Ai! Aleluia! Deixa eu terminar. Arrepender-se e crer. Se fé e compreensão andam juntas, arrependimento e crença andam juntinha também. Não tem que falar eu creio. Samaritana, tu quer água? Quero. Ele tem água. Você quer? Quero. Samaritano, eu tenho uma que se eu te der tu nunca mais tem sede. Quer? Quero. E o teu marido? Por que, pastor? Porque só bebe da água que primeiro consertar a água todo mundo quer. Mas se arrepender,
Cadê o glória? Acabou? Aleluia! São coisas que andam juntas. Ó, escute isso. Diga comigo: arrepender-se, renunciar. Lá vai. Eu só consigo me arrepender se eu entender. E como é que eu entendo? Não, vou melhorar. Só consigo me arrepender se eu entender. E como eu entendo? Na EBD que tu abandonou. Tá aí, ó. A primeira prova que bate na vida dela, ela liga para todas as irmãs do Monte do Nova Esperança. Se lesse a Bíblia, sabia como entrar na prova e como sair da prova. Se conhecesse o Evangelho, se soubesse que Cristo, Tiago capítulo 1, versículo 12, bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando ele for provado, receberá da coroa da vida daqueles que ele preparou, para aqueles que ele ama. Se ele entendesse a Bíblia, ele sabia que agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se ele entendesse a Bíblia, ele entenderia: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se ele entendesse a Bíblia, ele poderia dizer: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus que o justifica. Se ele entendesse a Bíblia, ele sairia dizendo: quem poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? O problema é, ele não entende. Ele é crente de sentar embaixo de central. O irmão parou ele no meio da rua: irmão, não sei o que, tal. Peraí que eu vou ligar para o pastor. Não sabe defender a fé, não sabe nada. Pastor, palavra pesada. Você não está mais na idade de estar comendo leite. Aqui o caldo é grosso, tem feijão no meio. Lá vai, escuta. Aleluia. Renúncia é dizer: eu não consigo. Olhe para mim. O camarada está uma vida apanhando. Já estou terminando, estou no tempo. O camarada está uma vida apanhando. Uma vida. Entra ano e sai ano, ele continua apanhando. Mas o camarada, quando ele fala assim: eu renuncio, ele está dizendo assim: Deus, eu não posso. E Deus está dizendo para essa igreja, para você que está me ouvindo na rede social: até quando tu vai fazer do teu jeito? E Deus está dizendo assim, ó: renuncia. Renunciar é Deus dizendo: deixa comigo, deixa que eu faço. Quanto tempo, irmão, tu está nessa vida e tu vê que não vai? Já tentou para cá, já conversou com a agiota, já jogou na Mega Sena, já jogou no bicho. Cadê o glória? Acabou. Não dá certo. Deus está dizendo: renuncia. Quando você fala renuncia, tu está dizendo: Deus, eu não posso. Olhe para mim. Quando João estava batizando ali as margens do Rio Jordão, quando ele disse assim: eu batizo com água para arrependimento, mas vem um maior do que eu que batiza com o Espírito Santo com fogo. Ele está dizendo assim, ó: o meu batismo só é um simbolismo. Eu posso pregar para vocês a noite inteira, mas eu não mudo. Mas quem batiza com o Espírito Santo, aquele que pode mudar o coração, aquele que pode regenerar, aquele que pode transformar. Terminando. Fé não meritória. Olha isso. Lá vai. Posso ver isso só um pouquinho? Os arminianos podem argumentar aqui dizendo assim: olhe para mim. Eu preciso renunciar. Eu preciso me arrepender. Eles falam: tá vendo? É obra. A fé vem acompanhar. Está na minha mão. Eu que posso fazer. Será? Bora para o texto então. Bora. Só que existe a questão: se eu me arrependo, se eu renuncio, essa fé é meritória, essa fé é tua. Só que a própria Bíblia vai dizer que quem opera a fé é um dom de Deus, e quem opera ela em ti é o Espírito. Não entendi, pastor. Deus está dizendo: tu não te arrepende porque tu quer, tu te arrepende porque eu estou mandando. Deus te ama tanto que Ele gerou glória, que Ele gera uma fé dentro de ti. Por quê? Porque você e eu, lê comigo Romanos capítulo 3, versículo 9. Quem pode colocar aí? Romanos 3, 9. Lê aqui, por favor. Pois que somos nós mais excelentes de maneira nenhuma, pois já dantes demonstraram que tanto judeus como gregos estão debaixo do... Como é que alguém que está debaixo do pecado se arrepende?
Me explica, essa teologia não entra, não encaixa. Aí ele fala assim, não, parte de mim. Aí Paulo está dizendo o seguinte aqui, ó: Deus te ama tanto, que ele, porque a fé, está lá em 1 Coríntios 12, é um dom de Deus, e ele só gera em quem? Em quem, irmão? Em quem Ele quer, nos eleitos, nos crentes, naqueles que foram preparados antes da salvação do mundo. Deus está dizendo assim, olha, eu amo tanto vocês que eu ainda coloco fé para vocês se arrependerem. Ou seja, você não está aqui porque tem o bonitinho do 40 horas, você não está aqui porque tem o olho verde, você não está aqui porque você é o cara, você está aqui porque o pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Você está aqui porque o Senhor falou assim, vou enxertar dentro dele. Ei, meu irmão, tu estava na cachaça, no príncipe negro, no pop som, tu era prostituto, maconheiro, tu era tudo que não presta. E o Espírito Santo falou, eu quero ele, eu vou salvar. E não é por obra para que ninguém se glorie, não é porque você veio para cá, não é juro, é graça. Aleluia. Romanos 3, 23 para a gente terminar. Eu ia até o 25, mas não vai dar tempo. Pois todos pecaram. Quando ele fala todos, ele fala de judeus e gentios. Agora olha esse texto de Paulo. Isso aqui é tremendo. O teólogo é bom porque ele fuça. E quando ele fuça, ele descobre pérolas, quase não sai. Olhe para cá. Porque, diga comigo assim, porque todos e destituídos estão na glória de... Em outra versão está carecem. Doutor Augusto Nicodemos é brilhante nesse texto aqui. Olha o que ele diz. Ele fala, porque todos pecaram, está se atribuindo ao pecado de Adão. Quando Paulo diz assim, porque todos pecaram, não é que tu pecou hoje e o irmão do teu lado pecou. Ele está dizendo, em que Adão todos caíram. Aí ele diz, e carecem. Ele está dizendo assim, ó, o homem sem Deus, para ser salvo, é como se ele estivesse numa corrida. Olha para cá. E ele estivesse quase chegando na linha de chegada. Ele já está até vendo ela, mas quando ele chega perto ele morre, porque ele carece. Não peguei, pastor. Aleluia. Esse carecer, diga para o seu irmão, é algo chamado charisma. É algo que você não pode fazer. É graça, é favor imerecido. Porque todos caíram em Adão, mas o Espírito foi lá, justificou, deu um banho de graça e diz, eu te salvo para a glória do meu nome. Já tira mais 2 folhas, mas não vai dar tempo. Posso falar só mais uma? Amém. Olhe para cá, aí de você. Judeus e pagãos tentaram, escute, judeus e pagãos tentaram com todos os seus rituais. Resultado, pagãos, bora fazer um ritual, vamos fazer um senso de moral, vamos sacrificar seres humanos. Resultado, ninguém conseguiu. Judeus, não, vamos cumprir a lei. Resultado, ninguém conseguiu. Presta atenção, está provado que o homem não pode se salvar. Por isso que existe só 2 religiões. Você não entendeu, deixa eu te explicar. No planeta Terra só existe 2 religiões, porque todas as outras fora do cristianismo tem que ter um ritual para chegar até Deus. Glória. A outra religião, que é dos pagãos, ela fala assim, ó, a gente chega, mas só existe uma, que Deus vem atrás do homem e fala assim, segura, Moisés, coloca a minha tenda bem no meio. Aleluia. Você não pegou não? Aí essa profecia tem 3 etapas. Em Levítico capítulo de número 11, ele vai 26 versículo 11, ele vai dizer assim, olha, coloca lá, e ele permanecerá conosco por algum tempo. Esse tempo foi 33 anos na sua primeira passagem. Quando João escreve capítulo 1 versículo 14, ele diz, ele se fez carne e tabernaculou entre nós. Só que Apocalipse capítulo de número 23, versículo de número 11, ele diz assim, ó, e ele vai vir e reinará conosco para sempre. Por quê? Porque a primeira passagem foi só para vir provar peixe assado, mas na segunda, quando vai vir agora, oh glória, aleluia. E se o Fábio Pochá não se converter até lá, eu quero citar um versículo para ele. Ele não vai nem ver isso, mas a Bíblia diz assim, ó, todo joelho vai ter que se dobrar. Aleluia, levante a sua mão, irmão. Não existe Deus como o nosso Deus. Todo joelho vai ter que se dobrar e toda língua vai ter que confessar. Escute, mais de 1 bilhão de muçulmanos, quase 1 bilhão de muçulmanos vão ter que dizer, não é lá, é só o Senhor que é o Rei da glória. Mas
mais de 1 bilhão de hinduístas vão ter que se prostrar, sikhistas, budistas, espíritas vão ter que dizer que só o Senhor. Ainda levante a sua mão, que não é mais o homem, não é mais pastor Narciso. Nós não temos poder para falar isso na tribuna. Já é o Espírito tomando a carcaça de carne, dizendo: eu te levanto nessa noite, meu Deus, eu te ponho de pé, eu levanto o teu ministério, eu te coloco entre grandes, eu faço coisas grandes. A minha justificação é para que goze de poder sobre essa terra. Só quem acredita, levanta a mão direita aí, meu irmão, levanta a esquerda e dê o maior brado de glória a Deus, aleluia, que você pode dar nessa noite, e enche o avivamento de palavra. Verso 25, e eu termino. Você não vai perder 10 minutos, você vai ganhar. Vai ser menos de 10. Verso 25. No 24 ele nos humilha. Parece redundante a frase. Glória. Ele diz assim, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Parece redundante. Ele está falando para você: ô crentão, tu não fizeste nada. Aí no 25 ele diz, põe lá: a qual Deus propôs para, ainda no 24, a palavra redenção. Essa palavra no grego é a palavra apolutrosis. Olhe para mim. Sabe o que significa apolutrosis? Pagar por um escravo um alto preço. E no 25 ele diz que o preço do escravo não foi ouro nem prata. A qual por redenção, a qual foi lá no onde o escravo estava no cativeiro, pegou um escravo e pagou com o quê? Olha no 25 com que foi pago. A quem propôs no seu. Agora lê o 25 comigo, para a gente terminar. A qual Deus propôs no seu sangue. Vou ler aqui na minha versão que é diferente. A qual Deus propôs no seu sangue. Foi pago com o quê? Como propiciação. Essa palavra propiciação significa a tampa da arca onde os pecados eram expiados no Antigo Testamento. Hilasteroi no grego. Mediante a fé. Ou seja, a propiciação é para aqueles que já entenderam. Não, você não pegou. A propiciação é para aqueles que já entenderam. Mediante a fé, porque você entendeu que fé tem que ter compreensão. Para manifestar. O que é para manifestar? A propiciação para aqueles que já entenderam. Manifestar quem? A encarnação de Cristo. Para manifestar, ou seja, Cristo, por ter Deus na sua tolerância deixado os pecados impunes anteriormente cometidos. Fique de pé. Você pode levantar a sua mão e cantar para Ele. E mesmo sendo
joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo se confessará, louvado seja o teu nome, teu santo. Sente. Vamos tirar a nossa oferta, tá? Pode encerrar aqui, Joel. O Felipe vai cantar, nós tiramos nossa oferta e encerramos o nosso culto. Eu passei 11 minutos. Reclame com o dono da obra. Amém? Nós vamos ofertar.